Annyeonghaseyo. Tudo bom, pessoal? Então, continuaremos nossas lições. Essa lição 12, ela também é dividida em dois vídeos, vídeo A e B, lição A e B, 12A, 12B, para não ficar muito grande, ok? São 13 páginas. Vamos falar sobre partículas coreanas. Der, man, so, buto, kaji, uro. Né? São partículas bem importantes, tá ok? Então, os vocabulários estão separados, né, entre substantivos, verbos, adjetivos e advérbios. Substantivos: chomwon, vendedor de uma loja. Peu, ator. Mok, pescoço, garganta. Sori, ruído, barulho, som. Moksori, voz. Então faz sentido, né? Mok, pescoço, sori, voz, barulho, ruído, som. Então o som do pescoço. Nossa voz sai da garganta, né? Moksori. Umi, significado. Sanhwan, situação. Tar, galinha. Munjang, frase. Kirim, óleo, gordura, gasolina. Keder, eles. Senhwal, estilo de vida, vida. Soksagida, sussurrar. Poksumhada, revisar, estudar novamente. Pakuda, mudar. Esse pakuda é muito usado em taekwondo quando fala pra mudar de perna, né? Palbako! A gente tem que trocar de perna. Yu hada, estudar no exterior. Nom odida, cair. Tok sohada, ler. Chulpalhada, partir, sair. Mashida, beber. Nerida, descer, cair. Naoda, sair, aparecer. Nakada, sair. Suda, cobrir a cabeça. Moruda, não saber. Shinchonhada, aplicar, candidatar-se, inscrever. Sada, comprar. Palda, vender. Adjetivos: yarda, ser magro. Choktanhada, ser moderado. Orida, ser jovem. Kipuda, estar feliz. Advérbios de outras palavras: que, um pouco, meio. Te, momento, quando. Kute, naquele momento, naquela vez ou ocasião. Chok, lado, direção. Yorshimi, duro, bem, muito. Estudar duro, né? Tipo, passar de uma forma forte, duro. Wanjoni, perfeito, completamente. Miot, alguns, quantos, usados com um contador. Chun, floor, andar, chão, ou pode ser chão, né? Chok, para taekwondistas. Faixa branca. Não é Saju Chirigi, é Sachok. Sachok, que nem está escrito aqui. Chok. Sachok Chirugi. Sachok, 4 direções, né? 4 lados. Chirugi, soco, golpear, né? Tem muita gente que fala Saju Chirigi, muito abrasileirado. Sachok. Introdução. Até agora, você aprendeu algumas partículas coreanas diferentes. As partículas que você aprendeu até agora são 는, 이가, 르를, 의 e do. Aqui depende, aqui é oe, né? No final da palavra, quando é usado como partícula. Há muitas outras partículas que você precisará aprender. E esta lição cobrirá muitas delas. Nesta lição, aprenderemos sobre der, man, so, buto, kaji e uro. Uma observação importante, eliminando o sujeito. Uma coisa que ainda preciso dizer é que os coreanos geralmente omitem o sujeito da frase. Especialmente quando o sujeito é eu. Os coreanos amam encurtar as frases o máximo que puderem. E essa é uma forma de fazer isso. Na maioria dos casos, quando o sujeito pode ser inferido pelo contexto, os coreanos o retiram da frase. Por exemplo, em vez de dizer 저는 아침 식사를 안 먹었어요, eu não comi café da manhã, eles diriam
아침 식사를 안 먹었어요. Eu não comi o café da manhã. Ambas são frases perfeitas e podem ser usadas, mas você deve saber que eles costumam remover completamente o sujeito ao falar. Isso será feito de vez em quando nas nossas lições. Partícula coreana der e usando miot com um cotador. Você provavelmente deve estar se perguntando: como posso fazer o plural de alguma coisa? Até o momento eu não mencionei nada sobre plurais em coreano. A razão disso é que os coreanos raramente fazem distinção entre singular e plural. Por exemplo, se eu disser 나는 사과를 사서, isso poderia significar eu comprei uma maçã ou eu comprei maçãs. Isso parece loucura para quem fala português, mas é assim que funciona em coreano. Na maioria dos casos, o contexto esclarece se você comprou uma maçã ou se comprou maçãs. Se você quiser realmente deixar claro que comprou uma maçã, poderia dizer 나는 사과 한 개를 샀어요. 샀어, né? Comprei uma maçã. Ao lidar com a ambiguidade de frases no singular plural em coreano, você também poderia usar a palavra miot, que pode substituir o número nestes exemplos. 두 개, 두 명, 두 번. Quando miot substitui um número nesses casos, miot, bon, miot, 명, miot 개, ela tem o significado de alguns. Por exemplo, em vez de dizer 나는 사과 한 개를 사서, você poderia dizer 나는 사과 몇 개를 사서. Eu comprei algumas maçãs. Mais exemplos. Lembre-se que pen, 한 개 e 한 개의 pen tem o mesmo significado. 나는 몇 개의 펜을 사서. 나는 몇 명의 사람을 만나서. Eu comprei algumas canetas, eu conheci algumas pessoas. 나는 학교에 몇 번 가서. Eu fui à escola algumas vezes. Lembre-se, 번 atua como um advérbio, então não precisa de uma partícula anexada a ele. De qualquer forma, voltando ao que eu estava tentando dizer antes, der pode ser acionado a um substantivo para fazer o plural dele. Porém, adicionar der a um substantivo que não está se referindo a uma pessoa não parece natural, portanto soaria forçado dizer algo assim: 저는 사과들을 샀어요. Em vez disso, der normalmente é anexado apenas à palavra pessoa, 사람. Em outras palavras, com o sentido de pessoas, por exemplo, atores, trabalhadores, médicos, etc. 의사들은 돈이 많아. Médicos têm muito dinheiro. 선생님은 내일 학생들을 만날 거야. Professor encontrará os estudantes amanhã. 배우들은 그들의 영화를 보통 좋아하지 않나. Atores geralmente não gostam dos filmes deles. Adicionando a partícula possessiva e a 그들, ele vira 그들의, deles, né? Aqui. 그들의, dos filmes deles. Partícula coreana man, apenas. A partícula man é muito usada, é muito comum e significa apenas, significa apenas. Pode ser adicionada diretamente ao fim de um substantivo para expressar apenas aquele substantivo. Por exemplo, 나는 물만 마셔. Eu bebo apenas água. Pode ser adicionado ao sujeito objeto de uma frase e em cada um desses casos substitui a partícula que normalmente estaria anexada a eles. 는 오늘. Ou por exemplo, 나만 그 여자를 좋아해. Só eu gosto dessa garota. Ó a diferença, né? 나는 그 여자만 좋아해. Eu só gosto dessa garota. 나만 사과를 사서. Só eu comprei maçãs. 나는 사과만 사서. Eu comprei apenas maçãs. Você também pode destacar que comprou apenas uma maçã ou qualquer outra quantidade, colocando man em um contador. 나는 사과 한 개만 사서. Comprei apenas uma maçã. 저는 차 두 대만 있어요. Eu tenho apenas 2 carros. 저는 친구 한 명만
Manasayo. Eu encontrei somente um amigo. Eu disse isto uma vez antes na lição 3, mas é algo que os estudantes de coreano frequentemente esquecem. Quando o verbo termina em hadá, a parte que vem antes de hadá geralmente é uma forma substantiva desse verbo. Os exemplos que dei antes eram song com hadá, ter sucesso, song com sucesso, mal hadá, falar, mal, fala, palavras, né, fala, song chui hadá, conquistar, song chui, conquista. Com esses verbos, a parte antes de hadá pode ser separada de hadá para fazer a forma substantiva deles. Então, hadá, que significa fazer, pode agir sobre o substantivo. Isso é dificilmente de explicar, mas observe os exemplos a seguir. 나는 공부해서, eu estudei. 나는 공부를 했어, eu estudei. Mesma coisa. Ambos significam exatamente a mesma coisa. Mesmo que no segundo exemplo, kombu seja usado como um substantivo. Mas por que tudo isso é importante? É importante porque agora você pode tratar kombu como um substantivo comum, o que significa que você pode anexar man a ele. 저는 공부만 했어요. Eu apenas estudei. 저는 어제 일만 했어요. Ontem eu só trabalhei. Observe que só porque uma palavra termina em hadá não significa que você pode fazer isso. Por exemplo, muitos adjetivos terminam em hadá. Por exemplo, 행복하다, feliz. Mas isto, 저는 행복만 해요, eu sou apenas feliz, não faz muito sentido. Em muitos verbos não terminam em hadá, só terminam em tá. Por exemplo, kadá, 먹다, 보내다. A maneira que você pode usar para alterar esses verbos para um formato que permite adicionar man será discutida na lição 29. O exemplo acima mostra man adicionada a substantivos, mas a verdade é que ela pode ser anexada a uma variedade de coisas, inclusive princípios gramaticais e outras partículas, o que nós exploraremos depois de algumas outras lições de coreano básico. Quando man é anexada a coisas mais complicadas, ela geralmente não substitui algo, mas sobrepõe. O que eu quero dizer é que, quando man é adicionada ao sujeito ou objeto, 을 ou 는 são eliminadas. Entretanto, quando man é anexada a alguma outra coisa, tudo costuma permanecer no mesmo lugar. Eu mostrarei agora como ela pode ser anexada à partícula e, que nós já aprendemos, e continuar com outras partículas em próximas edições. 우리는 학교에만 가서요. Nós fomos apenas à escola. 학생들은 교실 안에만 있어요. Os estudantes estão apenas dentro de suas salas de aula. 저는 밤에만 운동해요. Eu faço exercícios apenas à noite. 저는 커피를 낮에만 마셔요. Eu tomo café só durante o dia. 저는 여자를 그대만 사랑했어요. Eu a amei naquela época apenas. Eu vou fazer um esquema aqui, pessoal, para poder ver o que está escrito, porque meu computador está com a tela zoada. Aí, dá para ver melhor aqui. 저는 그 여자를 그때만 사랑했어요. Eu amei naquela época, eu já falei, né? Ao usar 그때, é geralmente omitida, porque pode ser assumida. Beleza, pessoal? É isso. Tô com uns pigarros hoje, peço perdão. Então, continue acompanhando para a próxima aula. Dão um like, curtem o canal, se inscrevam, ativam o sininho, vocês que são novos, ok? Obrigado, 감사합니다.